Olá, pedimos por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative as notificações para que você receba os avisos de novos conteúdos e, se puder, compartilhe para ajudar a divulgação desse trabalho. Muito obrigado. Boa. Opa! Ô, Celso, tudo bem aí? Beleza, tudo Agora ótimo. vai. Beleza, A gente vai maravilha, Celso. ajustando. Vai não, vai sim, vai tranquilo. Celso, bom, primeiro, boa noite. Que Boa assim, você não noite. tem ideia da minha alegria de falar com você hoje aqui. Que coisa boa. Me sinto muito, muito mesmo, muito honrado da tua presença aqui, porque eu sei que a tua vida pastoral ela é corrida e eu nunca tive talvez a chance de te dizer, né, mas posso dizer agora. Enquanto nós éramos da Vineyard, né, você era o pastor que eu mais admirava. Olha isso, hein? Uau, hein? Que isso? E, e olha isso, não sei se você sabe, né? Tem uma moça que está aqui no nosso chat, que é a Márcia. A Márcia eu conheço ela já há muitos anos, né? Sim. E na época que eu era da Vineyard, nós conversando e tal, né? Lá, eu preciso de uma igreja que seja boa, não sei o que e tal, né? Eu falei, ó, você mora em Belo Horizonte? Eu falei, eu vou te dar um endereço aqui, ó. Vai lá na igreja do Celso, que é uma igreja saudável, e ela tá aí com você até hoje. Graças a Deus por isso, né? Isso é Ah, muito que bom. bom. Que bom, coisa boa, Beleza, viu? imagina. Obrigado mais uma vez. Celso, a gente tem feito uma série de lives por aqui e nós estamos tentando trazer algumas respostas que sejam relevantes, evidentemente, para os irmãos que caminham conosco, quer seja nessa questão virtual, nas igrejas, porque as igrejas têm sofrido muito com a questão da pandemia, né? Uhum. Muita coisa tem acontecido, muitas dúvidas, o isolamento, não se sabe quando volta, ou se volta, enfim. Um termo que eu tenho ouvido muito falar, mas é bem verdade que esse termo ele é muito relacionado a um mercado de consumo, né? Que é o que eu propus hoje para nós aqui, que é o tal do novo normal. Né? Existem já discussões, inclusive acadêmicas, Isso. sobre o que seria esse novo normal. Né? O novo normal, é um conceito muito básico dele, seria a nova rotina ou o novo comum da nossa sociedade pós-pandemia. Né? Ou seja, as pessoas ficariam consumindo as coisas muito mais pela internet, as vendas pela internet cresceram absurdamente, as pessoas estariam mais distantes uma das outras. Enfim, existem uma série de comportamentos e fatores aí que poderiam colocar e conceituar esse novo normal. Né? Então, muito bem, aí chegamos aqui ao cerne da nossa reflexão. E o Sim. evangelho diante desse novo normal? Porque onde está a preocupação, a minha preocupação pelo menos, como a igreja ela vai lidar com esse novo normal. Um novo normal onde as pessoas se acostumaram com esse ambiente virtual, um novo normal onde que o relacionamento ele se torna um pouco mais distante justamente por conta de isolamento. E querendo ou não, a questão do virtual, ela não deixa, eu percebo muito isso, né? Você pode ter N amigos pelos Facebooks, pelos Instagrams, mas é muito diferente de quando você convive, né? Quando você desenvolve um relacionamento real com a pessoa, que é onde eu entendo que o ambiente da igreja ele é muito eficaz nesse sentido, né? No relacionamento, né? E aí eu já ponho essa bomba, né, no seu colo, né? Eu quero entender aí de você, na sua percepção, como é que você acha que a igreja vai lidar, vai sobreviver e vai se portar diante desse novo normal que nós estamos aí tanto ouvindo falar? Ué, então, como você falou, acho que é uma coisa que está começando a ser conversada agora, né? Principalmente aí talvez nos 2 últimos meses, essa expressão veio. Nem é uma expressão assim tão nova, esse negócio já foi conversado há um tempo atrás, né? Com Sim, toda a ameaça de pandemia aí atrás. Mas eu acho o seguinte, que de certa forma eu acho que você levanta a bola para mim num ponto em que eu tenho batido de algum tempo. boa. Porque quando a gente fala de normal, a gente está falando um pouco de norma, né? E, e se você olhar a opinião de gente que está estudando isso aí, de sociólogos e outras pessoas, de normal não tinha nada e vai continuar não tendo nada. De É normal, sim? né? De Uhum. norma que seja única. Eu acho que é muito mais adaptação para algumas mudanças,
Acho que hoje tudo que a gente tenta prever, eu acho muito arriscado, minha Sim, opinião, né? Porque de fato a gente está diante de um tempo assim cheio de imprevistos, né? No incertezas, fundo a né? gente não sabe quase nada. Sim, E acho que algumas coisas vão ser baitas desafios em todos os setores, né, da sociedade. Em termos de igreja, quando a gente está falando especificamente de igreja, de sim, evangelho, a gente vai continuar lidando com algumas coisas que já estavam acontecendo, mas eu acho que agora elas ficaram mais expostas. Então, tipo, vieram à tona, né? isso é Vieram à tona. porque, por exemplo, a questão da comunhão, que sempre foi fator assim determinante para a fé cristã. Sim, Então, como é que a gente vai encarar a comunhão da agora para frente? Porque, ao mesmo tempo, esse é um negócio que já estava sendo desvalorizado há um bom tempo. Eu tinha contato com pastores, não só do Brasil, como de fora, e sim, sempre ouvia dos pastores de igrejas pequenas, pastores de igrejas grandes, como esse negócio de comunhão já estava assim, a frequência já é um rodízio em todos os lugares, né? Isso vinha antes. Agora que você proporciona para todo mundo um culto em casa, agora tem um álibi, né? ó, Agora puxa tem vida. um álibi. É, Então, eu acho que talvez algumas coisas, por outro lado, algumas coisas elas sejam melhores até para algumas pessoas, e aí eu estou pensando num público que está até fora da igreja. Né? sim. Não estou falando de desigrejados, não. Sim, Estou sim, eu falando, tô entendo. falando para gente que nunca teve assim a oportunidade ou a coragem de entrar numa igreja e saber e ouvir ou assistir e ouvir realmente o que a gente fala, né? Não só os espetáculos da mídia que tem por aí, seja na televisão, na internet, mas algumas pessoas pelo menos podem ter oportunidade de refletir um pouco sobre essas coisas que a gente fala, né? Então, eu acho que a gente está diante de oportunidade sempre. Agora, acho imprevisível a gente falar em novo normal, a não ser que mudanças que já aconteceram, né? E aí a gente já lida com essas mudanças. Sim, Então, mas com a volta ativa das coisas, eu acho que ainda demora um pouco isso. sim. Não sei se deu para entender mais ou menos. Deu. Não, eu, assim, sinceramente, eu concordo que faz bastante sentido, até mesmo porque a gente fala um pouquinho dessa questão do Covid, que é o assunto mais eminente, né, dos nossos tempos. Muito foi falado sobre, nós vamos fazer isso para minimizar impactos, né, nós vamos fazer aquilo, e parece que muita coisa não se provou eficiente como era esperado, né, é uma coisa que ainda está um pouco fora de controle. Ao mesmo tempo, Celso, eu concordo com o que você disse e acrescento, assim, não para completar o que você disse, que está bem claro, mas eu sempre vejo que existe uma máxima, que eu não me lembro agora o autor, né, que ele fala assim, se você quer conhecer um pouco do futuro, você olha um pouco do passado. A igreja, ela sempre, ao longo da história, ela passou por problemas, onde a sociedade se mudar, ela trazia um novo comportamento, alguma coisa desse tipo, e onde eu me preocupo um pouco mais hoje é que o que me parece, pelo menos a leitura que eu faço, e óbvio que você pode discordar disso, é que nos tempos passados, os problemas que a igreja enfrentava, era justamente a comunhão da igreja que fazia com que a igreja vencesse esses obstáculos, né? E hoje nós percebemos essa comunhão um pouco mais arriscada, mas é o que você disse, eu concordo. Isso já estava se perdendo há um tempo. É sintomático, né? Todas as igrejas, pelo menos os pastores que eu conheço, converso e tenho bons relacionamentos, falando da frequência diminuindo, culto após culto, tempo após tempo, né? Isso realmente tinha acontecido. E agora com esse álibi, entre aspas, que a pandemia acaba dando, né? De não, nós vamos fazer então os cultos pela internet, não vamos deixar de oferecer o evangelho, etc. E coloca tudo isso em questão. E no meu modo de ver a coisa, e aí eu já vou fazer a segunda pergunta e vou também deixar essa bomba no seu colo, né? Meu modo de ver a coisa, eu ainda acredito, sim, que a comunhão deveria ser a resposta. Aí eu tenho duas perguntas em uma, né? A primeira, se você entende que é ou não a comunhão também a resposta, e se sim, qual é o caminho que nós vamos ter que percorrer juntos, que eu digo, porque da mesma forma que você tem a tua igreja, você é pastor,
tem eu também como pastor e outras pessoas que também estão passando por isso, que são pastores. E esse é uma coisa que eu vejo de bom na pandemia. A pandemia uniu muitas igrejas que deixaram de lado qualquer problema de denominação para falarmos do bem maior que é Jesus, né? Qual é o caminho que nós, como igreja, né, eu digo nós, englobando todos nós, vamos ter que percorrer para preservar essa comunhão? Eu acho que aí tem dois aspectos, né? Você falou que jogou a bomba na minha mão, é bomba mesmo, mas mas é o seguinte, eu acho que tem dois aspectos de comunhão quando a gente fala isso. A gente estava Sim, falando antes, né? Eu estava falando antes sobre comunhão, é o aspecto, um dos aspectos mais centrais da nossa fé sim, cristã, né? Não faz sentido a fé cristã sem a nossa comunhão. justo. E eu acho que a essência dessa comunhão, ela vem se perdendo, né? Talvez não a multidão, talvez não o encontro de pessoas, mas a comunhão, eu vou usar a expressão de um teólogo anglicano da sua linha, né? A expressão do John Stott, né? Essa Certo. característica coinônica da igreja, de ter comunhão Comunhão. na generosidade, na partilha, em todas as coisas, isso foi virando uma historinha, né? Isso não vinha acontecendo nem assim, estou generalizando, obviamente, mas nem na Claro, realidade local quanto na realidade global da igreja, né? Porque a gente acaba criando, se a gente não ficar muito esperto, eu acho que a igreja também, ela se torna um pouco, o que é inevitável na história da igreja, você viu isso, a gente se torna um pouco fruto da sociedade também, né? A gente está aqui sim, para influenciar a sim. sociedade e às vezes a influência da sociedade ou da cultura é um pouco maior. Então tem um certo classismo que ele entrou dentro da igreja também. Que classismo que cria os níveis de igreja, né? Ou por tamanho, pela importância, pela sua fama, tudo isso. E eu acho que rompe muito o critério de comunhão, no sentido global, nesse aspecto. Em termos de comunhão local, a gente convive com isso há décadas, né? Eu estou falando décadas pelo menos, do meu pastoreio. E que a gente vai assistindo a igreja, assim, ela tem, a depender da igreja, da quantidade de eventos, de iniciativas, você tem encontros, né? Mas mexer na comunhão, que gera ali a compaixão, a unidade, tudo isso, eu acho que agora sim, a gente tem um momento para refletir sobre isso. Porque você tocou num ponto interessantíssimo. A gente tem a oportunidade agora de se unir muito mais como igreja. Sim. O discurso fora da igreja, qual é hoje? O discurso fora da igreja é que nesse tempo houve um crescimento em manifestações de solidariedade, né? No Uhum. geral. Sim. Assim, é Uma óbvio que empatia, né? Uma empatia maior, né? empatia é uma das palavras da moda agora, né? Sim. Então, assim, houve por necessidade mesmo, né? E então, de alguma forma, isso tem que mexer um pouco com a igreja para olhar além dos muros, é verdade, porque senão também a gente acaba criando uma coisa muito mais assim, não só pragmática, talvez performática do que Sim. de fato, sabe, essa Sim. unidade que ela é relacional, que ela acontece, que ela não é só utilitária, né? É o Eu sei pertencimento, disso. né? Mútuo, É talvez, isso. né? Isso, Pertencimento, né? exatamente. Saber que a gente é todo, nós somos iguais, nós valemos a mesma coisa, nós não somos melhores que os outros, É isso né? mesmo. A gente foi colocado na igreja pela graça de Deus porque a gente precisa uns dos outros. Sim, é E a isso gente foi mesmo. colocado na igreja para servir os outros, né? É isso mesmo. Eu acho que essa é uma das coisas que tem mexido muito comigo ultimamente. Até levar isso e compartilhar isso. O quanto a igreja existe e as pessoas precisam da igreja, porque a igreja existe o benefício delas, né? E não a Amém. igreja precisa das pessoas em si. Essas coisas que a gente Muito gosta bom. de falar e levantar uma polêmicazinha. Não, mas é bem verdade. Sabe, ô Celso, uma outra questão, usando até o gancho, pegando o gancho do que você acabou de dizer, sobre olharmos para além, né, do nosso círculo ali fechado, né? Eu estive lendo uma pesquisa que me deixou assim aterrorizado, né? Que dizia que os espíritas eles rezam, né, 4 vezes por dia de forma metódica, né? Os islâmicos
rezam 16 vezes por dia. E eu falo para você, você também deve saber disso mais do que eu, evidentemente, que eu converso, às vezes aconselho cristãos que me dizem que passam meses sem orar. E aí eu fiquei pensando esses dias, né, lendo a palavra de Deus, né, porque assim, realmente esse tempo tem também me colocado para pensar muitas coisas, né, e pensando em como, o que mais que precisa acontecer para que a igreja volte a ser aquele povo do livro, aquele povo que colocava os seus joelhos no chão e falava com Deus, né, colocava o seu rosto, né, no chão e dizia, Senhor, né, nós estamos aqui para te ouvir, para cumprir, para te adorar, enfim. É bem verdade que nós já falamos bastante sobre respostas que estamos dando a essa pandemia, mas eu queria ouvir de você se, além dessa questão que nós falamos da comunhão, que é uma coisa muito essencial na questão da igreja, se também você entende que essa pandemia, esse tempo que nós estamos enfrentando, vai nos dar também essas oportunidades de resgatar algumas pérolas que são perdidas ao longo do caminho da igreja, né? Por exemplo, a oração, uma coisa tão básica, né? E eu falo para você assim com bastante tristeza. Quando eu cheguei nessa conclusão, eu me lembrei que faz anos que eu não vou até a igreja no sentido de me encontrar com os meus irmãos para nós orarmos juntos, por exemplo. Sabe? Ou que a gente faz alguma reunião na casa de alguém para dizer assim, nós vamos lá, não vai ter pregação, vamos orar uns pelos outros, né? Não sei se você já deve ter refletido alguma coisa sobre isso, mas eu queria ouvir o que você tem a dizer, se você também pensa dessa forma, e o que mais além disso você enxerga como uma oportunidade da gente como igreja, né, de nós como igreja resgatarmos essas pérolas tão valiosas e que às vezes são negligenciadas na igreja. Eu acho que, vamos voltar, lá no início você falou uma coisa que sempre na história da igreja aconteceram coisas, né, e a igreja reagiu. Sim. Então a gente vai sempre aprender com isso. A coisa, infelizmente, assim, se você for conversar, é óbvio, do ponto de vista histórico, não tem nada se repetindo, é ou não é? Sim. Por outro lado, quando a gente olha a questão religião, povo de Deus, né, toda essa trajetória, ela é meio cíclica em alguns aspectos, porque Sim. a gente está lidando com Deus e o ser humano, independente das suas instituições. Então, eu acho que tem sempre pontos, essas paradas assim, né? A gente tem um punhado de gente tentando dar respostas, né? O que Deus fez, que Deus está mandando juízos, e está tem as cuspindo profetadas, fogo. né? Que tá, Isso, Então, eu acho que a gente tem sempre essas paradas, né? Deus fala em todos os momentos. E, assim, eu acho que por causa das coisas que a gente vive dentro desse processo de igreja, talvez seja um bom tema esse que você levantou, por exemplo, a questão da oração, porque a gente passou um tempo também, sobretudo aí final dos anos 90 até hoje, ou até um pouco tempo atrás, que a oração deixou de ser aquela coisa profunda da alma e passou a ser os gritos pragmáticos da igreja, né? De querer só pedir ou reunir, e a oração tem que ter uma série de coisas, né? Ela tem que ter componentes. Uma reunião de oração ela tem que ter louvor, ela tem que ter palavra, ela tem que ter um punhado de coisa, e lá no fundo a gente ora uns 20 minutos e tá bom, né? Se ora, então, né? você disse uma coisa aí que eu acho que mexe muito comigo, mexe, eu acho, com a gente, que é essa realidade da oração. Você falou de outras religiões, por exemplo. Então aí a gente teria que voltar um pouquinho, eu acho que até na própria essência do cristianismo, eu sempre converso isso com algumas pessoas, porque a gente fala em oração aqui hoje, ou ir no prédio da igreja, reunir para orar, e aí já vai ter aquele... na imaginação da gente já vem aquela do grupo encontrar e vamos orar e ora daqui. Agora, quando você chega para um oriental e vai falar a palavra oração, o significado disso é uma outra coisa. E o cristianismo veio de lá, né? Os escritos bíblicos vieram da região de lá. Eu acho que a gente faria bem se a gente voltasse a estudar a oração bem, sabe? E ao mesmo tempo a facilitar, enquanto a gente não aprofunda tanto, a facilitar, né? A criar, como é que eu posso dizer, mais expectativa no encontro com Deus em si, que é dele que nós precisamos, né? Não é? Eu acho que essa é uma grande questão. Nós precisamos mais de Deus do que de qualquer outra coisa. Sim. Do que a gente se encontrar para fazer pedidos a Deus.
Eu acho que esse é um grande problema que a gente vive, né? Se der certo, a gente dá testemunho que funcionou. Se os resultados não forem bons, nós vamos falar que nós estamos enfrentando os adversários. E estamos mesmo, é óbvio, o tempo Sim. todo. Mas o centro da oração precisa ser Deus, é ou não é? Sim, Então, sem eu dúvida. acho que é uma das horas, talvez um dos momentos bons da gente pensar nisso, porque a gente está dentro de casa e, por exemplo, a gente pode fazer uma reunião de oração via internet. Sim, Voltamos lá para a questão da comunhão. Se a gente não conseguir direcionar isso para Deus, mente, alma, assim, para Deus, eu questiono, né, a oração. Isso é coisa minha, do meu coração, né? Por quê? Porque a oração, ela, na verdade, eu penso que o Espírito Santo, ele atrai a gente para ele. É isso. claro, claro. Então, a gente que tem, de alguma forma, relação com Deus, nós temos um suspiro por Deus, né? Amém. Então, a oração, ela não pode ser só um departamento ou um outro programa da igreja. Eu tenho muito receio disso, né? Quanto cristão, né, não aprender a gente, isso independente de sermos pastores, quem quer que seja, a gente depender que a oração é uma coisa que começa com a gente mesmo, um Sim, diálogo com Deus, né? sim. E num diálogo onde a gente consiga dar a Ele a oportunidade de, não só a oportunidade, né, mas É ouvi-lo mais, a gente vai acabar falando. um diálogo verdadeiro, não um monólogo, né? Como É, muitas pessoas fazem, né? Um diálogo verdadeiro com Deus. porque é o que acontece, pô, época de tragédia, né, via de regra, países como o nosso, e aí tem países aí fora, igrejas que dão testemunho disso, muita gente, depois de uma crise, né, a frequência da igreja cresce muito em alguns lugares. Mas isso foi antes das redes sociais, né? É. Então, mas a oração, de alguma maneira, ela cresce. Sim. Nem que seja o pedido dos desesperados. Eu acho que isso é normal. Acho que isso... Agora, como a gente vai trabalhar isso, de novo, nós vamos entrar na questão de como vamos trabalhar com a igreja juntos, né? Sim. Mas não resta dúvida de que Deus está dando uma mexida assim, com a igreja, de que a igreja precisa dele. Claro. Essa é um dos maiores apontamentos, né? Você me permite partilhar uma coisa assim que eu tenho percebido? E às vezes eu converso com alguns amigos meus, né? Assim, eu tenho, como eu te falei, eu tenho alguns contatos aí com bispos, né? Algumas pessoas fora aí do Brasil. E fazia muito tempo, ô Celso, que os conselhos que eu tenho dado para as pessoas que me procuram são os conselhos mais óbvios e mais básicos sobre a caminhada cristã. Eu posso resumir a maioria, acho que 90% das coisas que eu respondo. Olha, precisamos ler a Bíblia, precisamos orar e precisamos nos relacionar com Deus. Porque o resumo de tudo é isso, né? E se tem algo que eu aprendi com esse tempo que a gente está vivendo, é que tem certas coisas que precisam ser ditas de forma cíclica. Volta e meia nós precisamos vir para falar para as pessoas dizendo que o Senhor ainda é o Senhor, que orar ainda é importante, que se apegar à palavra também é importante, que nós como cristãos devemos ter um relacionamento honesto, porque com Deus não dá para ser desonesto, expor diante de Deus, né, aquilo que nós temos, que nós somos, aquilo que é o que Ele já sabe, mas nosso desprendimento de chegarmos até Deus e falar, Senhor, eu preciso de Ti, eu acho que é o resumo de tudo isso que eu tenho respondido por esses dias. E isso me aponta um pouco, vai coadunar com o que você também acabou de falar, sobre a espiritualidade da igreja. Se tem algo que as limitações do consumo, as limitações materiais que estão acontecendo, vou te dar um exemplo. Eu mesmo passei por umas coisas assim, não tão recentes, mas eu trabalho numa empresa que vende calçados, né? E às vezes eu compro muito barato, tudo. Eu fui ver, eu estava com mais de 20 pares de tênis. Mas acho que nem a minha vida inteira eu vou usar tudo isso, sabe assim? Aí eu peguei e separei uns 15 e doei para poder ser útil na vida de outras pessoas, porque na minha estava sendo inútil. E quando isso aconteceu comigo, muitos outros amigos começaram a vir falar, Marco, olha, eu achei que eu ia assim, pessoas que estão com redução de salário, né?
Eu achei que tal grana me faria falta, mas eu estou vendo que eu consigo viver um modo mais simples. Eu não preciso de tanto, né? Então, essa espiritualidade eu tenho percebido que está acontecendo. Eu não vou colocar que é um grande avivamento, mas algumas pessoas estão passando por um despertamento. Eu, particularmente, desde a da época da Vineyard, já vai fazer 5 anos, eu oro ainda para que Deus traga um avivamento verdadeiro a essa nação. Né? Quando eu vejo isso, me dá um pouco de esperança, assim, aquela coisa de. Né? E aí eu queria ouvir de você, se você tem uma impressão parecida, se você reparou alguma coisa desse tipo, e se em algum ponto da tua caminhada como pastor, né, você cuidando de outras pessoas, um outro estado, etc., um outro convívio, né, de pessoas, se também em algum tipo de esperança se você tem nutrido dentro do seu coração, olhando por essa perspectiva que eu mencionei aqui, se você está vendo, e se sim, qual é a esperança que você tem visto, se tem visto, evidentemente. Né? Então, quando você fala esperança, você está pensando em relação a quê A especificamente? despertamento do espiritual das pessoas, né? A questão da espiritualidade da igreja. Sim. Olha, eu acho que, de novo, a gente está mexendo com coisas que tocam a sociedade e tocam a igreja. Né? Então, por exemplo, o consumismo levou uma bufetada. Foi. E isso é um fato. E consumistas como nós todos, né, levamos outra. Levamos outra. É ou não é? E, Sim. ao mesmo tempo, tem que mexer com a espiritualidade. Acho que você falou, não, a gente está aqui conversando, seria jóia se a gente tivesse pelo menos uns 2 milhões de pessoas assistindo essa conversa, né? Amém. Porque, porque é o seguinte, a igreja foi se tornando um mercado violento, né? Puxa vida. E a questão a ideia e mentalidade consumista está aí dentro das nossas igrejas. Eu não estou falando de igreja dos outros, não. Estou falando Sim, das nossas igrejas. sim. Né? Se eu não puder colocar a sua, desculpa, eu estou colocando pelo menos a minha. Mas, Não, assim, é as real, nossas Celso. igrejas, elas se Pode. tornam consumistas porque é histórico. Né? Voltemos à história. É É histórico. histórico. A partir do momento que o povo da igreja, primeiro, ele começa a ter informação. Antes tinha menos, agora tem muita informação sobre tudo. Né? Sim, Nem sempre tem informação, é ser inteligente, mas tem muita informação. Né? sim. Ao mesmo tempo, você citou aí sua quantidade de tênis aí, mas no normal, a igreja, que era uma coisa lá atrás, décadas atrás, né, para gente simples, algumas denominações eram um pouco mais, para gente um pouco mais culta, mas ao mesmo tempo ela era um pouco mais sectarista, né? Ficava um pouco mais, Sim, mesmo sendo assim mais culta, ela passa a ser dominada de alguma forma pela classe média, né? Aqui no Brasil, especificamente. Então, sim. com isso aí, se não tem uma sacudida, o que acontece? Você está numa igreja, e seja pastor ou seja um membro da igreja, você está numa igreja e a igreja hoje divide parede com você a outra. Né? Então, ela vai te oferecer um outro produto, você vai pular para lá. E a gente está num lugar assim, a gente está vivendo essa realidade, né? Que nós colocamos igreja onde não tem a nossa, não é onde o evangelho não chegou, é onde não chegou a nossa. Então a gente É. coloca a nossa marca ali. Então isso tudo afeta a questão da espiritualidade, porque o que está sendo comunicado? Está sendo comunicado que a espiritualidade cristã, na verdade, ela vai se tornando mais uma cultura do que necessariamente espiritualidade. Eu estou falando agora em termos de termos mesmo, né? Uhum. Termos. Porque quando a gente pensa em espiritualidade, a gente está falando de vivência da fé, não é isso? É Então, isso. quando a gente É olha isso. a espiritualidade de igreja, nossa igreja, sobretudo igreja evangélica, né? Que Sim, tem que estacionar o seu carro onde tem uma vaga só, né? Então, se ali tem vaga, meu carro não está ali ainda, o meu rótulo não entrou ali, eu tenho que colocar ele ali, a gente vai cada vez mais, assim, a gente amplia o negócio e cai a qualidade, né? E a qualidade que eu falo não é qualidade, por favor, que os outros nos entendam bem. Eu não estou falando que sim. contra crescimento, contra quantidade, não é isso não. Não, Estou dizendo sim. em termos de espiritualidade. Porque se esse negócio não mexer com a gente
agora, né, essa parada e ver realmente, isso é como qualquer empresa, um bom escritório está analisando se o home office funciona, né? Então, peraí, eu vou gastar menos com isso. A igreja também tem que ter uma reflexão. Como é, por exemplo, a gente sente falta da ceia. Então vamos para a questão da espiritualidade. O que é a ceia? Como você falou, é o básico, mas tem igrejas. E eu posso falar isso que eu vi recentemente. Tem igrejas que como as nossas, encaram talvez uma posição até sacramental ou coisa desse tipo da ceia, e os próprios membros nem sabem o que é isso. Sim. Eles não sabem nem por que Se participar celebra, da né? ceia. Sim. Então, seria um bom momento para a gente analisar, a gente conversar sobre isso, aprofundar a espiritualidade do coração, né? Eu acho que, em termos de espiritualidade, a gente está sendo sacudido. Agora, resta saber se a gente está se dando conta que Deus está chamando a gente, está exorcizando a gente de algumas coisas, né? Então, do tipo, o culto, por que nós vamos ao culto? Isso é questão de espiritualidade, né? Então, nós precisamos do culto. É isso. A igreja evangélica, eu repito, desculpa eu chover no molhado aqui, viu, Marco? Mas assim, Mas é verdade. a igreja evangélica, ultimamente, ela veio acostumando com a ideia de o culto precisa de mim, né? Então, em termos de espiritualidade, está na hora de eu entender o seguinte: não, eu preciso do culto. Por quê? Porque é uma reunião sagrada em nome de Jesus com a presença do Senhor, é ou não é? Exatamente. No meio da igreja dele. Sim. Então, isso é uma questão profunda de espiritualidade. Ao mesmo tempo, o que a gente comunica, né, para os outros dentro da igreja e para fora, né? Então, se os nossos lugares são lugares de encontros apenas sociais, ou são encontros espirituais, né? E aí talvez chegue algum momento que a gente precisa negociar agora esse negócio da unidade, né? Talvez seria muito lindo se em alguns lugares a gente diminuísse a quantidade de prédios de igreja e aumentasse pelo menos a unidade, a concentração no lugar. Não sei se faz sentido para você. Faz todo Ao sentido, invés de porque... ficar tanta Olha, franquia. acho que franquia é o melhor termo que você pode usar, é realmente esse. Acredito muito que dentro de uma realidade que poderia ser maior, eu acho que também você deve pensar isso, mas de alguma forma existem caminhos de unidade sendo criados, né? Então, por exemplo, a nossa live aqui acho que é um grande exemplo disso. Há quanto tempo queria ter oportunidade de a gente fazer algum conteúdo junto, alguns outros amigos que também têm a vida extremamente corrida, e que esse abalo que todos nós aqui recebemos com esse tempo está nos proporcionando essas coisas. Eu acho que isso é maravilhoso, e consigo enxergar a mão de Deus no meio do caos. Eu acho que esse tem sido o meu grande ensino pessoal em relação a esse momento que nós passamos. Eu enxergo a mão de Deus em meio a um caos que talvez nunca pensei que fosse passar, né? Veio tudo acontecendo ao mesmo tempo, problema de família, igreja, sociedade, emprego. Eu posso falar para você abertamente, de algumas vezes eu cheguei em casa e chorava, porque dentro da empresa havia decisão de demitir pessoas e você não tinha o que fazer, né? E eu orava e chorava, falava: Senhor, tu sabes, né? Então tudo isso, realmente, pelo menos para mim, Marco, tem me ensinado muito sobre vida com Deus. E, de alguma forma, também tenho enxergado, sim, que por menor, como você estava dizendo, podia ser uma coisa muito maior. Mas eu já me sinto feliz de ver que algumas barreiras estão sendo quebradas, né, como você bem colocou. Algumas franquias estão deixando de colocar o nome da franquia acima do evangelho. Isso é maravilhoso. E falo isso porque eu tenho visto isso na própria igreja que faço parte. Então a lição de casa é minha também, né, e de algumas pessoas que fazem parte da Igreja Anglicana Reformada do Brasil. Enfim, excelente, assim, maravilhoso sua exposição e seu ensinamento. E eu queria, Celso, abusar de você, porque assim, as lives aqui no Instagram elas são de 1 hora só, né? E nós temos ainda 20 minutos e eu queria que você pudesse partilhar conosco
além do que nós já falamos aqui, né? Alguma mensagem, alguma coisa que você entenda que esse é o nosso caminho do agora. O que eu quero dizer com isso? Como você bem colocou, nós não conseguimos prever futuros, né? A única certeza que nós temos do futuro é que Deus está lá. Ok. Hoje, né, no dia 7 de julho, amanhã que é um outro dia 9, etc. O que você entende que a igreja precisa ser a partir de hoje, na tua vivência, de acordo com o que você tem vivido, falado, experimentado, enfim. Eu queria que você pudesse falar um pouco para nós sobre a igreja, então, agora, nesse hoje. A gente está no cerne da questão, né? Do que você mexer com a questão da espiritualidade, que eu acho seríssimo. Acho que a igreja está vivendo, e desculpa, parece uma digressão, mas não é uma coisa que está dentro. A gente está vivendo uma época, assim, eu tenho até escrito sobre isso por aí, a gente está vivendo uma época do infantilismo muito grande, né? Sim. Então, que são pessoas que cronologicamente são adultos, mas têm uma cabeça, assim, meio teenager, né? Meio teen, meio adolescente. E, infelizmente, está em todos os lugares. Eu acho que está na hora da igreja, assim, essa gente toda que está com tanta informação, ser mais pacificadores, entendeu? Eu estou achando a igreja, de geral, de uma maneira geral, assim, perdendo a oportunidade de ser pacificadores. Nós somos, a palavra de Deus mostra claro isso, o Senhor mostrou isso, né? E fala isso lá no Sermão do Monte pra gente. A gente precisa ser pacificadores quando a gente é misericordioso, sabe? Sim. E esse é o momento, no meio da sociedade que está tão violenta, tão nervosa, né? A gente tá muito reativa, né? Todo mundo se agredindo o tempo todo, Sim. Principalmente pelas questões políticas, né? A gente está falando de Brasil. Sim. Então, eu acho que a gente está num momento em, sim, não só eu vi grandes vozes aí, mais famosas do que a gente, né? Sim. Qualquer um é mais famoso que a gente, mas os mais famosos que a gente aí, falando da oportunidade que a gente tem de pregar o evangelho agora, isso é joia, mas a gente volta para o discurso, né? Porque os nossos discursos, eles são sempre bons, porque eles têm o conteúdo de Deus. O teu conteúdo de Deus é bom, né? Mas acho que sermos misericordiosos, sermos pacificadores, isso está naquela condição do coração, não é? Amém. Que sai para a gente conversar com os outros, para dar opinião, sermos menos partidários nesse momento, assim. E embora, eu não estou falando que não possa ter sua identidade partidária, todo mundo é livre, né? Para ter sua opinião, sua posição, mas acima de tudo, eu acho que como cristãos nós estamos acima disso, de todo partidarismo. Paulo escreve isso lá em Filipenses, né? Sem dúvida. A gente está acima de partidarismo e de parcialidades. Então acho que está na hora da gente ser assim. Nós estamos, a chance está aí para a gente mostrar o que tem no coração. Deixa eu te dar um outro exemplo. Você falou de espiritualidade e de oração, você citou espíritas, você citou mais quem? Os islâmicos. Islâmicos. A gente vai citar um punhado de gente que a gente vai olhar para eles e falar assim, puxa vida, por que a gente não é assim? Sim. Então mas nós que quase patenteamos, Deus me perdoe, nós quase patenteamos o Espírito Santo, né? Que é exclusividade nossa. Então, por que a gente não consegue ser assim, tão mansos, tão misericordiosos, tão compassivos uns com os outros, tão pacificadores, né? E olhamos uns para os outros assim, muito mais como quem merece ser amado, porque é isso que Jesus ensinou. E acho que a gente está num momento de amar as pessoas. Não está na hora de ficar apontando o dedo, executando ou indicando nem solução para os outros. A gente está enfrentando o mesmo problema, né? A diferença, toda a graça de Deus aí que está faz uma diferença que a gente não consegue nem entender, ela é inexplicável. É verdade. Então, acho que essa é a oportunidade, muito mais assim, deixa a gente agir um pouco na imitação de Cristo, sabe? E deixar os discursos para quem pedir depois. Sim. Olha, uma coisa assim. Me lembrei de uma ocasião, que até complementando um pouco a questão da oração,
Um amigo meu que, dessas andanças assim, de ir para Israel, né? Eu tenho alguns amigos que ainda acreditam, né? A questão de que Israel é a coisa mais forte, que orar lá. Eu tento conviver bem com a galera que diverge de mim teologicamente, porque é o que você falou, né? É melhor a gente caminhar junto, se ajudar, tal, enfim. E aí um amigo meu foi lá para Israel, e olha que interessante, né? Ele disse que ele estava chegando no hotel onde ele ia ficar, e aí tinha o rapaz que pega as malas, né, para poder levar para dentro do quarto, e tal. E eles estavam indo e tocou o sino, que era o sino da oração. Hum, Aí o rapaz virou para ele: "O senhor me dá um minutinho, por favor", né? E aí o meu amigo não sabia o que que era, e tal. Não, claro, ele foi lá, correu atrás de uma bancada, pegou um tapete, colocou o tapete lá, se ajoelhou em direção a Meca, uhum. fez a oração dele. Aí meu amigo ficou lá, disso aí foi quase uns 15 minutos lá esperando. O cara terminou a oração, guardou, falou: "Agora eu vou levar o senhor até o quarto". E ele me ligou de lá falando: "Marco, eu sou um falso cristão". Porque eu nunca faria isso, ele falou. E aí eu fiquei pensando, né, como realmente, isso que você disse, nós quase patenteamos o Espírito Santo. E a impressão que realmente tem é que, por vezes, nós negligenciamos essa verdade que nós carregamos dentro de nós. Isso é muito sério. E é bem verdade também, um gancho do que você disse, né? É incrível que ainda até hoje você vê brigas por exemplo, essas lives que estão acontecendo e tal, né? Até hoje você vê lives de arminianismo contra calvinismo, mas assim, não no sentido de ensino, no sentido de treta mesmo, de briga, né? Você vê gente satirizando outras pessoas que são cessacionistas, o continuista versus o cessacionista. E tudo isso me leva àquele ponto comum dos dons, né? Qual é a edificação que se produz? É zero. Uhum. Uhum. E acho que faz muito sentido quando você diz que nós temos que ser pacificadores, porque isto sim é capaz de edificar o corpo de Cristo, né? Você ser um pacificador de fato, você consegue, né, edificar, você consegue servir, você consegue colocar um senso de prioridade real no momento que você está vivendo. Como você falou, agora eu não tenho. É chorar com os que choram, talvez seja a expressão que defina tudo isso. Né? Uhum. Quantas e quantas pessoas que. Conheço algumas pessoas que têm perdido parentes, pessoas que estão sofrendo. Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo numa outra empresa, que já está há 70 dias na UTI. O Covid deu uma infecção tão severa nele que teve até um derrame, né? Aham. E então assim você começa a olhar o chão da vida além da parede dos templos da igreja, então você percebe que realmente essa é a nossa chance como igreja de ser igreja para fora da igreja, né? É aquela questão de que uma vez eu ouvi há muitos, acho que há mais de 20 anos atrás, acho que foi até o Caio Fábio, né, que falou de ser sal fora do saleiro, né, Uhum. de ser algo, quase um pleonasmo, igreja relevante. Né? A igreja ela é relevante, ela deveria ser relevante, mas ser igreja e ser relevante, isso é muito, muito precioso. Mas amém. E aí, Celso, com esses últimos 10 minutos finais aí, eu queria que você tivesse o tempo que você julga necessário para fazer as suas considerações finais. E, enfim, não tenho palavras para dizer o quanto estou feliz de ter ouvido até essa aula aí que você nos deu, né? Aham. E de estar junto contigo aqui. Eu queria que você pudesse fazer as suas considerações finais e para a gente. Né, o Instagram ele tem um problema, né? Quando falta 30 segundos, ele avisa. Ele não avisa um dos 2 minutos, né? Então eu estou cronometrando aqui para a gente não se perder. Então aí Tá você tem bom. o tempo que você acha necessário para falar. Eu me sinto privilegiado, Marcos, da gente estar conversando. Amém. Primeiro porque esse tipo de conversa faz falta para a gente, né? Sim. E primeiro a gente conversar e outras pessoas poderem também ver o que a gente pensa, né? E ouvir as nossas questões, de alguma forma participa assim do que a gente tá conversando aí, né? Sim. Sim. Eu acho que essas coisas estão sendo preciosas. Eu Amém. quero, assim, tem algumas coisas que elas são bem claras para mim. Quem está acostumado a me ouvir já ouvi isso muito, mas eu falo o seguinte: a gente é muito dono da verdade, a gente é muito legalista, até a desgraça bater a porta da casa da gente. Né? A hora que a dor, o sofrimento e a desgraça batem na nossa casa, a gente se torna um povo um pouco mais humanizado, né? Que eu acho que é uma das coisas que o cristianismo
na verdade, tem que mexer com a gente, deixar um coração muito mais humanizado, muito mais sensível, né, para lidar com os outros. Então, mas a gente vive numa cultura, numa época, em que a gente é empurrado para estar sempre bem, estar sempre feliz e fazer sucesso. Né? Então, estar sempre bem, estar sempre feliz e fazer sucesso, isso, me perdoe, talvez algumas pessoas vão ficar frustradas, né? Mas isso não é muito a cara do cristianismo bíblico, não. Porque esse negócio de ser feliz para sempre, toda essa coisa, e o nosso sucesso é a vida bem-aventurada, né? E a vida bem-aventurada é a eternidade. Ela passa por aqui. Por isso que eu falei da gente ser pacificadores, da gente ajudar as pessoas a ver a imagem de Cristo nesse lugar, né? De Senhor revelando Deus. Então, para as pessoas, para a igreja, para nós pastores, para membros da igreja, tá mais, eu acho que passou da hora, e essa freada ajuda a gente a pensar nisso, passou da hora da gente ver o seguinte, que a igreja não é esse negócio de ali está melhor, né? Por quê? Porque psicologicamente, num lugar mais rico, eu vou me sentir rico. Né? Num lugar onde todo mundo só ri, eu estou feliz. Então, está na hora da gente sair dessa mesquinharia toda, não é? E olhar para a vida o seguinte, eu estou aqui para ir ao encontro do que sofre. Muito mais, né? A Bíblia deixa isso claro. É melhor você estar na casa daquele que está no luto do que daquele que está festejando. E parece que a gente estava vivendo da outra maneira. Exato. A gente estava muito mais correndo atrás dos que se reúnem para festejar do que dos que choram. A gente sai correndo dos que choram, né? Então sozinhos sofrem. Esse discurso não vai gerar muita multidão, não, mas acho que é por isso que Jesus terminou sozinho, né? E com pouca gente lá. Pesado. Pesado. Mas a gente, verdade. eu acho que é momento de aprendizado, sempre é, e essa é a coisa boa. Né? Isso aqui é de imperfeito para imperfeito, né? Que a gente está falando. É isso não é mesmo. aqui não é juiz e nem gente perfeita falando hora nenhuma. Claro que não, de jeito nenhum. Amém, Celso. Olha, que papo bom com você. Por mim eu ficava horas aqui, mas eu te agradeço muito pelo seu tempo. E espero que a gente possa marcar outras lives aí. Assim, a gente tá a partir essa daqui seria a última live que a gente faz no Instagram. A gente vai voltar a fazer lives no Face, até porque o alcance é maior e nós temos uma ferramenta um pouco melhor agora, né? Sim. E espero que a gente possa aí, daqui a mais uma semana, já vou te perturbar de novo aí pra gente fazer mais uma live. Tô aqui, um privilégio, filho. Me sinto honrado. Obrigado mesmo, mano. Amém. Eu queria te fazer um último pedido. Eu queria que você... Não, não é caro não. Eu queria que você orasse para que a gente pudesse encerrar. Bora, vamos orar. Amém. Vamos orar então. Vamos lá. Senhor nosso Deus, bom Pai nosso, santificado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui, por essa conversa. E eu sei que não foi só entre nós, foi com o Senhor e foi com esse povo que está aí participando também. Oro para que o Senhor nos dê discernimento da voz, da vontade do Senhor e forças para a gente te obedecer, para a gente te honrar muito mais do que nas nossas palavras e discursos, nas nossas atitudes. Eu oro para que o Senhor abençoe a igreja do Senhor em todos os lugares, Amém. todas as cidades, estados, nesse país, de forma que a gente seja representante e povo do Senhor mesmo, para valer. E oro que o Senhor abençoe o nosso país. Amém, Que o Senhor. Senhor visite, não só com a cura para o corpo, mas a cura para essa sociedade, que venha o reino do Senhor, se manifeste de uma maneira poderosa em todos os cantos dessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Valeu. Celso, sem palavras, fiquei até emocionado aqui, até saiu uma... Até brotou umas lágrimas nos meus olhos. Muito obrigado. Seu anel de bispo tá até aparecendo bem aí. Imagina, que... Muito obrigado, viu, Celso, por esse tempo. Que Obrigado Deus possa você. abençoar você grandemente, a você e a toda a sua família, a sua por igreja, nós. a nossa igreja, né? A nossa igreja que é universal, né? Que Deus nos abençoe e que possamos juntos aí continuar servindo ao Senhor e que Ele continue tendo misericórdia de nós. É o que nós pedimos e oramos. E tamo junto. Em breve te perturbo novamente para uma próxima live. Tá? Ore por nós Quero... direto.
Sempre. Eu tô sempre assistindo as lives aí dos seus cultos aí, que a Márcia sempre me manda, eu assisto. Ó. Eu gosto muito da sua pregação. A todos que nos assistiram até agora, muito obrigado pela participação. Muito provavelmente até sexta-feira essa live aqui já vai estar no YouTube, viu, Celso? Ela é gravada, vai para o YouTube, eu mando o link para você. O material vai ficar. Espero que mais pessoas, além daqui que participaram aqui, também sejam edificados. Então, Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado. Amém. E estamos juntos. Também. Grande abraço, mano. Até a próxima. Tchau, tchau. Perturbo sim, viu? Aqui, ó, a Gigi Vital falou, perturba mais. Perturbarei, pode deixar. Abraço, gente.